Legal, então baseado numa dúvida que eu vi sobre como selecionar dias específicos para os nossos códigos, né? Principalmente porque a gente sabe que o Profit ele tem uma limitação, principalmente de performance, né? Em termos de código e principalmente códigos complexos, né? Então muitas vezes as pessoas querem limitar a execução do código para um dia específico justamente para tentar desafogar um pouco o coitado do Profit, que não aguenta muita coisa, né? E é realmente uma questão, uma técnica válida, tá? Porque realmente ajuda sim a desafogar o processamento. Então vamos ver basicamente como a gente pode fazer isso. Então aqui é um código bem simples, é uma regra de coloração, tá? Na verdade eu vou fazer assim, ó, colocar assim, porque você pode usar como modelo depois. Então basicamente eu vou deixar aqui, ó, código vem aqui dentro, né? Então, basicamente, você precisa só copiar essa estrutura e depois seu código todo vem aqui dentro. A gente pode colocar até aqui, ó, fim do código. Pronto, agora fica bem demarcado. Então, vamos colocar essa regra de coloração. Inserir regra de coloração. Chamei aqui de selecionar dia. Sobreposta no nosso gráfico. Note o que ele está fazendo, né? Ele está pintando o dia que eu especifiquei. Então, eu inicializei com parâmetros já com o valor do dia de hoje, para facilitar a minha vida aqui, né? Mas eu poderia agora vir aqui e alterar esses parâmetros. Então, vamos supor aqui, vamos pegar, aqui eu tenho dia 30, dia 29, 28, vamos pegar o dia 27. Então, se eu coloco o dia 27, note que agora ele pintou só os candles do dia 27. Então, vamos colocar outro dia aqui, vamos alterar a propriedade dessa regra. Vamos alterar para o dia 22. E foi lá para o dia 22 e assim por diante. Então você vai vendo que agora, né, você pode selecionar aí exatamente o dia que você quer. Então como que ele faz isso? Tá? Ele vai usar a função date, que retorna a data da barra que está sendo analisada. Então ela diz ali, retorna a data da barra sendo analisada. Então, por exemplo, se a gente voltar onde a gente demarcou, né? Então quando ele faz essa pergunta, quando o compilador chega nesta barra, ele faz a pergunta, a data dela é igual a função ELDate, que se a gente abrir aqui, ó, ele diz que retorna a data em Easy Language Format, né? Então ele traduz o formato Easy Language caso você, né, quando você passa os 3 parâmetros para ele, que é ano, mês e dia, né? Então o que eu fiz, cada um desses parâmetros dessa função, eu associei a parâmetros que a gente configurou aqui para o usuário. Então, ano, mês e dia, né? Então, quando isso é verdade, ou seja, quando é igual, né, como ele pergunta aqui, quando a data da barra sendo analisada é igual à data que eu especifiquei através dos parâmetros e a função ELDate converteu no formato Easy Language para mim, né, execute o meu bloco de código que está aqui embaixo. E no momento, meu único código é pintar de amarelo, então é o que ele faz, pinta tudo de amarelo. Tá? Então, obviamente, esse foi só um exemplo, né? Você pode, então, agora associar, né, o seu código aqui dentro, né, implementar o seu código aqui dentro, e aí ele só vai rodar, né, caso você especifique a data, ele só vai rodar na data específica. Agora, observação a ser feita. Então, vamos colocar plotar 5.500. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse indicador. Acho que é um ponto importante a ser feito, tá? Para evitar confusão. Então vamos voltar lá para frente. Lembra que toda vez que você salvar um arquivo, assim que você edita, ele zera a configuração, né, de parâmetros no gráfico. Então, por exemplo, como eu inicializo no dia 30, ele zerou tudo para os padrões do dia 30, né, que são os padrões iniciais. Então sempre lembre disso. Se você fizer alterações no gráfico e depois fizer alterações no código e salvar, você acaba perdendo essas configurações, tá? Então é só importante fazer essa observação. Então agora, o que está acontecendo? Além de fazer uma pintura, eu estou plotando um valor fixo, né? Um valor aleatório que eu coloquei aqui, 5.500. Agora, e é o ponto que eu quero fazer, vamos ver o que acontece se eu alterar a propriedade aqui da minha coloração. Vamos alterar para o dia 27. Dia 27.
né? Note o que aconteceu. A minha coloração alterou e a minha plotagem não. Por quê? Porque os parâmetros entre plotagem e coloração não são associados à mesma configuração. Tá? Então, da forma que eu fiz aqui, botão direito, propriedades de selecionar dia, que é o nome da minha regra de coloração, né? Eu alterei, né? Ok. Ele não está associado ao da plotagem. O da plotagem eu posso ou clicar na própria plotagem, né? E você vai ver aqui, ó, propriedades de selecionar dia, que é o meu indicador, né? Agora é um indicador. Então você note que os parâmetros aqui, ó, estão diferentes, né? Então eu posso sincronizar e botar os dois no mesmo valor, né? E agora, dois configurados para 27, né? Eles estão sincronizados. Eu sei que muita gente às vezes reclama falando, poxa, mas isso aí é um bug, isso aí é um erro, para que... Não é, né? Entenda que você pode sim querer usar parâmetros diferentes para ou coloração ou para o indicador, né? E até uma funcionalidade boa isso, porque te dá a oportunidade de fazer configurações diferentes. Então, o meu indicador eu quero no dia 28 e a minha coloração no dia 27, por exemplo. Não, esse código, claro, não tem aplicação lógica nenhuma, então pode não fazer sentido, né? Mas para um outro tipo de código, né, onde haja essa necessidade, pode ser que isso venha a ser útil, né? Então, é só um ponto importante de ser feito. Todos os códigos, né, seja alerta, coloração, plotagem, backtesting, screening, cada um terá seus próprios parâmetros, tá? Então, apesar desses códigos estarem, às vezes, no mesmo arquivo, no mesmo texto, né, eles terão parâmetros individuais, vamos dizer assim, né? Cada um terá seus parâmetros, então você tem que configurá-los. Caso você queira sincronizá-los todos para funcionar com os mesmos parâmetros, você terá que alterá-los individualmente, tá? Então, um ponto importante ser feito aí. Então, era isso aí. Espero que ajude aí para você desafogar o processamento aí do Profit.